Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mais um estudo de Apocalipse, na verdade, vamos finalizar hoje com o 10º estudo do livro de Apocalipse. Hoje, capítulo 20, 21 e 22. Nós vamos fazer a leitura, então, de Apocalipse, capítulo 20, desde o primeiro versículo, para que fique mais claro o que está sendo dito, ainda que nós precisemos focar mais nos versículos 7 em diante. E também o capítulo 21, leremos até o versículo de número 8, que para nós será suficiente no momento. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem. Então, tendo feito a leitura, nós vamos lembrar que intitulamos o estudo de A Revelação Divina da última etapa da história humana. Ou seja, entendemos que Apocalipse revela não somente algumas questões relacionadas ao contexto que a igreja estava vivendo naqueles dias, que é, sim, o ponto de partida, mas Apocalipse revela o final da história humana, ou seja, desde que Jesus veio, cumpriu a obra redentora, a pergunta é: e agora? O que vai acontecer? Quando terminará a história como ela é conhecida debaixo do pecado? Então, essas perguntas e até anseios precisam de respostas. E Apocalipse nos fala principalmente sobre o que aconteceria com aqueles que estavam envolvidos nos dias em que o livro foi escrito e o contexto em que ele foi escrito. Então, hoje nós vemos o final da história e para isso nós precisamos recapitular de fato, porque tem sido fundamental entendermos o que estava acontecendo. Então, recapitulando, vimos que o contexto do livro de Apocalipse é fundamental, porque nos ajuda a entender de fato o livro, o propósito dele e a sequência histórica. Nós vimos que, desde o início, Apocalipse nos mostra que o contexto da igreja daqueles dias era uma igreja sofrendo. Vimos que no capítulo 1 de Apocalipse, o próprio autor havia sido exilado por causa da palavra do Senhor, como ele nos diz no versículo de número 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E isso já nos mostra que o contexto realmente era um contexto de perseguição. E até nos ajuda a descartar que o propósito do Apocalipse seja falar da queda de Jerusalém, porque João não estaria em Patmos por causa de Jerusalém. Ou seja, o inimigo da igreja, desde inclusive o relacionamento com seu autor, o autor de Apocalipse, não poderia ser Jerusalém, porque Jerusalém não tinha todo esse poder. Patmos não tinha nenhuma relação com Jerusalém. Jerusalém não tinha domínio sobre as regiões ao redor, muito menos da Ásia Menor, a ponto de poder fazer com que a igreja fosse exilada e sofresse uma série de danos, como aconteceu, e a história registra aquela era dos mártires, né? Então, igrejas eram perseguidas pelo paganismo, e vimos isso, por exemplo, com o Antipas, um personagem do capítulo 2, versículo 13, que diz que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, mais um personagem perseguido, além daquilo que é dito sobre as igrejas, que nós já mencionamos, e sugerimos então que seja feita depois a leitura do capítulo 2 e 3, percebendo, ou procurando perceber, a perseguição que as igrejas estavam sofrendo. E também vimos que o contexto diz respeito à luxúria do inimigo. A luxúria imperial era uma tentação aos cristãos. Tanto que no capítulo 3, versículo 17, a igreja de Laodiceia é exortada duramente pelo Senhor Jesus
Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja que a igreja não só estava sendo perseguida, mas também estava sendo tentada pela luxúria. Jerusalém não combina com essa luxúria que nós encontramos historicamente em Roma e nas demais cidades pagãs. Até encontramos essa luxúria em Coríntios, por exemplo, na cidade de Corinto, e outras mais. Todavia, Jerusalém ela era uma cidade bastante rigorosa com as práticas judaicas e essa luxúria não combinaria nada com Jerusalém. Jerusalém foi conhecida por ser uma cidade rebelde, por ser uma cidade que não se submetia muito bem ao império, que não se conformava à ideia de estar subjugada, mas não combina muito com a ideia de que houvesse um comércio de luxúrias e que estivesse então sendo uma tentação para a igreja. Essa ideia não combina bem com Jerusalém. Então nós descartamos desde o início a ideia de que Apocalipse possa se referir à queda de Jerusalém. Alguns argumentos nós podemos mencionar. Porque o foco é o sofrimento e a morte de cristãos, não de judeus, certo? E cristãos gentios. Nós vamos encontrar nações, é uma referência constante a nações, nações, nações. Nós temos, em grande maioria, cristãos que são gentios, que estão sendo perseguidos. Essas cidades, por exemplo, são cidades gentílicas. E o contexto dos mártires daqueles primeiros séculos, até o século IV, chega a haver alguma coisinha no século V. Esse contexto é um contexto de uma igreja gentílica, muito fortemente gentílica. Ainda que houvesse judeus dentro da igreja. Também porque os judeus do primeiro século não fizeram o que o Império Romano fez, perseguindo e matando cristãos. Houve alguma perseguição por parte dos judeus? Sim, houve. Mas os judeus perseguiram com um certo limite. É fácil de mostrar isto lendo Atos dos Apóstolos e as cartas, onde nós encontramos judeus perseguindo cristãos, mas com um certo limite. Porque eles não matavam de qualquer jeito. Veja que o próprio Jesus, para ser morto, houve todo um plano. Foi difícil, não foi uma coisa simples. Paulo, para ser morto, também. E os judeus, ainda que perseguissem, eles tinham uma limitação na atuação deles, porque as próprias leis deles não permitiam que eles matassem de qualquer forma, né? Então, o que aconteceu com os cristãos foi muito terrível. E aquilo que aconteceu foi por parte de Roma. Os cristãos foram usados como tocha humana, lançados aos leões, foram esquartejados e todo tipo de atrocidade aconteceu. E foi Roma quem fez isso. Então, não Jerusalém. Porque a queda de Jerusalém não afetou o cristianismo gentílico significativamente, nem foi lamentada profundamente pelos pagãos. A queda da cidade de Apocalipse 17 e 18 é lamentada pelas nações. Jerusalém caiu e as nações não lamentaram muito não. Muito pelo contrário, muita gente achou que foi bom. Então, não dá para dizer que a queda de Apocalipse 17 e 18, ou a Babilônia de Apocalipse 17 e 18, seja Jerusalém. Porque Jerusalém já estava sendo odiada por muitos, já era uma cidade muito aborrecida. E em Apocalipse 17 e 18 é considerada como uma cidade, a que caiu, a Babilônia, desejável por causa da luxúria, do comércio. Então essas características não combinam nadinha com Jerusalém, aquela cidade considerada rebelde pelo Império Romano. Há testemunhas de que o exílio de João ocorreu no final do primeiro século. Nós mencionamos também testemunhas externas que apontam para um período final do primeiro século, que fosse esse o contexto, inclusive, relacionado ao exílio de João. E Jerusalém não tinha forte influência sobre povos, como Roma tinha. Jerusalém tinha uma relação com outros povos? Tinha. Mas a gente vê que é bem limitada por causa do rigor. Observe que nos próprios evangelhos, nem Jesus recebe os gregos, nem ele. E olhe que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele sabia, tinha o propósito de alcançá-los também, mas não naquele momento. Mas isso mostra como Jerusalém era uma cidade fechada, o povo de uma cultura fechada. Nós vemos que eles estão sempre excluindo os gentios, sempre se considerando melhores do que os gentios.
No entanto, em Apocalipse, a cidade que vai ser destruída é uma cidade que tem uma forte relação com os povos, e não só uma forte relação, uma relação de superioridade. Uma coisa que Jerusalém não tinha. Jerusalém era mais uma província do império, dominada, não tinha poder algum, recebeu certa liberdade para se gerir, principalmente em respeito à religião, mas não tinha nenhum tipo de influência, muito menos política. Portanto, considerar que Jerusalém considerar que ela seja a cidade ou a Babilônia que é destruída em Apocalipse, é difícil, porque as características daquela cidade destruída, elas não se encaixam de jeito nenhum com Jerusalém daquele primeiro século. Aquela cidade tão fechada, tão difícil, com uma relação tão ruim com outros povos. Isso é fácil de mostrar lendo os evangelhos, lendo Atos dos Apóstolos e lendo as cartas, certo? Então, o que mais? Nós vimos que os flagelos mencionados em Apocalipse de 6 a 16, onde nós temos os selos, as trombetas, as vozes, os flagelos, esses 4 ciclos que vão falar daquilo que vem da parte de Deus contra o inimigo, os castigos, as manifestações de juízo de Deus contra o inimigo, eles encontram paralelos históricos, nós mostramos isso. Primeiro, o Império Romano, de fato, no início, primeiro século, início do segundo século, foi um império bastante promissor. Ele cresceu, se desenvolveu, se esperava que só crescesse, e como mencionamos, entendia-se que Roma, que era chamada de a cidade eterna, jamais cairia. Até é dito que a ideia seria, quando Roma cair, cairá o mundo inteiro. Ou seja, tamanho era a confiança que se tinha no Império Romano, na cidade de Roma. Todavia, a partir do segundo século, uma série de guerras prejudiciais ao Império começaram a surgir. Guerras sempre aconteceram. Só que o problema é que essas guerras começaram a ser prejudiciais economicamente, começaram a ser prejudiciais porque aconteceram muitas guerras civis que perturbaram o Império, tirando a unidade, a harmonia. Então começaram a fragilizar, pouco a pouco, auxiliaram na fragilização do Império Romano. Nós vimos também que o Império Romano sofreu várias epidemias mortais, terríveis. Nós citamos a epidemia de Orósios, de 125, a peste antonina de 165, que se conta que morreu 5 milhões de pessoas. Só em Roma, 2.000 pessoas por dia é o que se relata. A peste de Cipriano, em 251, também com milhões de mortes, ele conta que morriam 5.000 pessoas só em Roma por dia. A epidemia de Eusébio, 312, que ele relata que também matou muita gente dentro do império. Então houve uma sequência de epidemias que fragilizaram muito, porque todos esses danos, como aparece em Apocalipse 6 a 16, foram se somando e o Império Romano não suportou todos os danos que foram causados, tudo aquilo que foi levado contra, foi trazido contra o Império Romano. O Império Romano sofreu fome e altíssima inflação. Obviamente, o conjunto de todos aqueles danos levou à escassez de comida. A inflação chegou, alguns dizem, a 1000%. O próprio Eusébio conta de um valor exorbitante de uma porção de trigo. Então, realmente, a inflação foi alta, levando pessoas à miséria, espalhando a fome. Isso também consta em Apocalipse. Eusébio conta que no século IV, uma série de danos, esses que nós mencionamos, de flagelos, apareceram todos de uma vez só, tornando o império mais fragilizado. Inclusive o próprio Eusébio entende que era um juízo divino contra o império que havia perseguido os cristãos tanto tempo. E aí em 410, Roma cai, e nós vimos que é muito semelhante com a descrição de Apocalipse 18, foi uma queda repentina, aconteceu muito rapidamente, a cidade foi queimada, pessoas morriam em quantidade grande, sangue era derramado nas ruas, e os bárbaros realmente destruíram Roma. Até hoje nós temos então as ruínas de Roma,
mostrando o castigo de Deus sobre a cidade. E vimos que, enfraquecido, o Império Romano cai definitivamente em 476, entendendo que vai até esse ponto o livro de Apocalipse, capítulo 18, ou seja, até a queda da Babilônia, que é a queda de Roma e o seu império, o Império Romano. Nós vimos então que o reinado da igreja, que segue após a queda da Babilônia, o reinado da igreja ele surge sequencialmente com duas perspectivas, uma terrena e uma celestial. No capítulo 20, versículo 3, que inclusive nós lemos hoje ainda, diz que Satanás seria preso para que não mais enganasse as nações. Então, numa perspectiva terrena, nós temos que os cristãos que foram fiéis e estavam vivos estariam livres de perseguição. Ou seja, com a queda do inimigo, então a igreja não teria mais perseguição. E, consequentemente, a igreja poderia crescer e se espalhar pelas nações livremente. Certo? Ou seja, tudo isso aconteceria dentro de uma perspectiva terrena. Só que é interessante que a principal perspectiva da vitória da igreja dentro do livro de Apocalipse, que surge várias vezes, ela não é terrena, ela é celestial. Sempre fala dos mortos, desde o início, no capítulo 6, quando aqueles que haviam morrido por Cristo, eles aparecem orando e dizendo: Senhor, até quando não julgas o sangue daqueles que estão ali sofrendo, morrendo, os que já morreram por ti? Então, a perspectiva inicial é sempre celestial, ou a maior parte dela. Então, na perspectiva celestial, aqueles que foram fiéis, perseverando até o fim, venceram. Os vitoriosos são retratados reinando com Cristo. Versículo de 4 a 6, que nós também já lemos, quando diz que vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Veja, eles morreram. Então percebe que é uma perspectiva celestial. E diz que eles viveram com Cristo e reinaram 1000 anos com Cristo. Que 1000 anos são esses? São exatamente os 1000 anos em que Satanás foi preso. Certo? Então eles reinam, foram vitoriosos. Eles sim venceram. Morreram, mas eles venceram. O desfrute da vitória com Cristo é chamada de primeira ressurreição, como nos diz esse pequeno texto de Apocalipse. A primeira ressurreição, ela não é terrena. Veja que a visão é toda celestial. Ela representa a vida com Cristo, a vitória com Cristo. E a vitória é dada àqueles que passaram por todo o período, como ele disse, os decapitados, veja, aqueles que sofreram, que foram perseguidos, os mártires, aqueles que viveram o período de perseguição do império. É para estes que o foco nos direciona. Então a perspectiva celestial é a principal em Apocalipse. Nós vimos que essa vitória da igreja sobre o inimigo, inclusive enfatizando a perspectiva celestial, aparece em Apocalipse 7, versículos de 9 a 17, Apocalipse 11, de 15 a 19, 14, 13 e 15, de 2 a 4. Ok? Então, o reinado da igreja aparece assim. Nós vimos também a necessidade de evitar uma interpretação de um milênio apenas simbólico, e principalmente de um milênio associado à crucificação. Por quê? Quais são os problemas de uma visão amilenista que relaciona o milênio à crucificação de Cristo, ou à vitória de Cristo, até os últimos dias? Vamos ver alguns problemas. Olha a comparação. Colocamos numa tabela, de um lado, a vitória de Cristo na cruz, reinado eterno de Cristo. Do outro lado da tabela está a vitória de Cristo em Apocalipse, que é aquela vitória sobre o Império Romano e que faz com que Satanás em seguida seja preso para não mais enganar as nações. Vamos fazer essa comparação. Veja, a vitória de Cristo na cruz, o contexto é a miséria espiritual da igreja, que precisava de justificação e nova vida. Os evangelhos. Já na vitória de Cristo em Apocalipse, o contexto é a perseguição sofrida pela igreja.
nas mãos do Império Romano, ou seja, os mártires, tá? Pensando aí num dado histórico, porque é bem sabido da história dos mártires nesses primeiros 4 séculos da era cristã. A vitória de Cristo na cruz, ela é permanente, certo? Não pode ser revogada de modo algum. Ninguém revoga a vitória de Cristo na cruz. Jesus venceu e depois deixou de vencer, ou alguém tirou a vitória dele. Não, isso não acontece, isso não existe. A vitória de Cristo, já em Apocalipse, é sobre Roma, sobre o Império Romano. E Satanás é lançado temporariamente na prisão. Isso é importante. A permanência contra a temporalidade. A vitória de Cristo na cruz, Cristo impossibilitou eficazmente e permanentemente Satanás de acusar. Jesus venceu e Satanás não pode mais nos acusar de jeito nenhum. Não é temporário, é permanente e eficaz. Já em Apocalipse, Cristo restringiu temporariamente a atuação de Satanás como perseguidor. Por quê? Porque o texto é muito claro em nos dizer que Satanás foi preso por 1000 anos e depois ele diz, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, de fato, a vitória de Cristo lá em Apocalipse, ela é uma vitória temporária, porque Satanás seria temporariamente preso e depois seria solto. É diferente daquilo que aconteceu na cruz. Satanás, em relação à vitória de Cristo na cruz, está completamente derrotado. Completamente. Não tem o que se fazer. Ele perdeu o seu posto celestial, inclusive. Ele que estava nas regiões celestiais, aparece lá em Jó, por exemplo, aparece em Zacarias acusando o sumo sacerdote. Ele, em Apocalipse 12, é banido das regiões celestiais. Ele foi derrotado completamente. Já em Apocalipse, Satanás está temporariamente derrotado. Ou seja, ele aparece como alguém que é aprisionado, mas que vai voltar ainda. Em relação à cruz, Satanás não tem mais o direito de ser o advogado de acusação contra os crentes. Já em relação ao Apocalipse, Satanás voltaria a enganar as nações para que elas perseguissem os cristãos. Veja a diferença. Após a derrota, Satanás voltou-se contra os cristãos para os perseguir até a morte. Ou seja, mesmo após a cruz, Jesus tendo vencido Satanás, logo depois ele se volta contra os cristãos. E Apocalipse 12 explica isso muito bem, por que aconteceu isso e como foi a sequência de eventos. Já em Apocalipse, após a derrota, Satanás não mais persegue a igreja. E esta dominou as nações. Acontece o contrário. Na derrota pela cruz do Calvário, Satanás se volta logo contra a igreja e começa a perseguição. Já em Apocalipse, com a derrota, o Império Romano caiu e Satanás é preso. E ele não mais engana as nações durante um bom tempo. Como dito no texto, 1000 anos. Para somente depois ele ser solto outra vez. Ok. Então, nós vimos que o fim da Idade Antiga se deu com a queda do Império Romano, em 476. Esse período é um período de extremo paganismo, tá? Veja, nesse período havia o politeísmo, a poligamia, o homossexualismo era algo comum, natural, e a luxúria, como nós vimos no próprio livro de Apocalipse, que fala da luxúria de Roma. Então, o período da Idade Antiga é um período fortemente pagão. O predomínio é o paganismo. Nós não vamos encontrar o monoteísmo, nós vamos encontrar o politeísmo, muitos deuses. A família ela estava fortemente afetada pela poligamia, comum principalmente entre os bárbaros, e outras coisas mais. Já na Idade Média, nós encontramos uma busca por acabar com o paganismo da Idade Antiga. Ou seja, a Idade Média é historicamente conhecida como um período cristão. É o período em que o cristianismo predominou no mundo inteiro. E este cristianismo procurou
dominar todas as esferas da sociedade: política, economia, arte, ciência, ética e assim por diante. Isso foi muito bom, porque nesse período o cristianismo lutou e venceu muitas práticas pagãs, muitas ideias pagãs. Por exemplo, o politeísmo pagão da Idade Antiga foi substituído pelo monoteísmo. A poligamia, comum entre os bárbaros na Idade Antiga, foi substituída pela monogamia. O cristianismo mostrou que a família deveria ser naquele modelo bíblico, o que se tornou comum, inclusive, até os dias de hoje. O culto ao corpo, comum nas esculturas gregas, por exemplo, e romanas também, que são muito bem detalhados, procurando exaltar os detalhes e a perfeição do corpo humano, foi substituído o culto ao corpo pela contemplação. Você vê que até os desenhos da Idade Média são desenhos de traços muito simples, e que não enfatizam a realidade do corpo humano, nem muito menos colocam o corpo humano como uma forma perfeita, de uma geometria perfeita. É tudo muito simples, procurando transmitir muito mais uma ideia contemplativa, transmitindo muito mais uma mensagem do que uma tentativa de mostrar a realidade que era comum na Idade Antiga, o culto ao corpo. A sociedade foi purificada do homossexualismo, que era comum, e ele foi sendo banido pouco a pouco até, de fato, o cristianismo procurar acabar. Não dizer que acabou completamente, mas pelo menos conseguiu fazer com que ele fosse reduzido ao mínimo possível, o homossexualismo. E a luxúria comum, pelo forte comércio da Idade Antiga, foi substituída pelo cultivo a uma vida simples, que para muitos é considerado algo muito ruim, o feudalismo. No final das contas, também tem um aspecto positivo, porque as pessoas, em geral, eram motivadas a cultivar uma vida simples. É claro que isso não significa que a sociedade era perfeita, até porque ninguém deixou de ser pecador. Então houve quem errasse, aproveitasse de outros, gente que tinha demais. Tudo isso aconteceu, mas numa escala muito, muito, muito menor do que aquilo que era comum na Idade Antiga, em que nós encontramos a luxúria como uma prática comum dentro da sociedade. Com o fim, então, dos 1000 anos, veja, a igreja dominou, a igreja conseguiu propagar o cristianismo e mudar as práticas pagãs para práticas cristãs. Tanto é que nós ainda desfrutamos dessa substituição, dessa mudança de práticas pagãs para práticas cristãs, até nossos dias, são fortemente pagãos, mas houve o fim desse período. Os 1000 anos se acabaram. E com o fim dos 1000 anos, Satanás seria solto. Essa é a ideia de Apocalipse. Capítulo de número 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. É bem interessante que a Idade Média tenha exatamente 1000 anos. Nós já falamos que há duas contagens possíveis. De 313, que foi o momento em que a igreja recebeu a liberdade para ter a sua vida religiosa. Mesmo assim, ainda houve uma perseguição posterior. E isso iria até o século XIV. Então seria do quarto século ao XIV. E a outra contagem seria do quinto século ao século XV. Então essas duas contagens nós já mostramos. Ambas vão apontar para 1000 anos em que a igreja dominou, foi crescendo, dominou sobre o mundo e, claro, depois foi caindo para poder dar fim ao período milenar da igreja. Nesse período, então, Satanás, com o fim do reinado da igreja, Satanás voltaria a enganar as nações, ou seja, voltaria a fazer aquilo que ele fez antes, a perseguir a igreja, a voltar o mundo contra o cristianismo. Semelhante ao que aconteceu no Império Romano, não necessariamente igual, tá certo? Mas, ou seja, o paganismo voltaria. E com o fim do milênio, a igreja perdeu a sua supremacia. O milênio da igreja
o fim do milênio da igreja significou a volta da supremacia pagã, e isso então significaria o quê? Que Deus deixaria de ser o centro da vida individual, familiar e social, que era na Idade Média, teocentrismo, tá certo? A fé racional deixaria de explicar tudo à luz da palavra de Deus. A verdade absoluta deixaria de reger a vida humana. Tudo isso por causa do fim do reinado da igreja. Porque essas coisas estavam presentes no período da Idade Média. O cristianismo trouxe para a sociedade exatamente a ideia de que Deus é o centro, de que as coisas devem ser explicadas por uma fé racional, de que a verdade ela é absoluta. Também aconteceria com o fim do milênio o fato de que a esperança da vida eterna deixaria de ser a motivação da vida. As pessoas deixariam então de viver pela esperança da vida eterna e começariam a focar mais no aqui e agora. Glorificar a Deus deixaria de ser o propósito da vida humana. Filhos deixariam de ser bênção e herança de Deus. Veja que são considerados peso, problema, né? Isso vai acontecendo aos poucos, é claro. E a conversão de pecadores deixaria de ser forte anseio, algo que para muitos era uma meta, alcançar pessoas, né, para a vida eterna. Então, com o fim da Idade Média, o cristianismo deixa de ser uma força política poderosa e os cristãos voltam a peregrinar entre as nações, como era no período da Idade Antiga. Durante a Idade Média, o cristianismo se tornou um império. Na Idade Antiga, os cristãos estavam espalhados pelo mundo. Eles não tinham força política nenhuma. Então, com a soltura de Satanás, o fim da Idade Média, aquilo que acontecia na Idade Antiga volta a acontecer. E os cristãos, mais uma vez, estão espalhados pelo mundo, não possuem mais força para mostrar ao mundo a verdade e influenciar fortemente como aconteceu na Idade Média. Então, o que acontece? É interessante que um marco muito importante, importantíssimo, para a volta do paganismo foi a Renascença, no século XIV. A Renascença no século XIV vai substituir tudo aquilo que o cristianismo conquistou, tendo substituído o paganismo pelo cristianismo. E a Renascença vai começar o processo de regresso à Idade Antiga e todo o seu paganismo, todas as suas ideias, de forma que o teocentrismo, o Deus no centro de tudo, foi substituído pelo antropocentrismo. O homem voltou a ser o centro de tudo. A fé racional foi substituída pela razão autônoma. O homem que pensa e raciocina independente de Deus, não precisa de Deus, e tudo é explicado pela experiência e pela intuição, pela dedução e até pela indução do homem. A razão ela passa a ser autônoma. A substituição do cristianismo pelo paganismo greco-romano, que vai acontecendo pouco a pouco. Também a verdade absoluta vai sendo, aos poucos, tá? Não aconteceu de uma vez só, substituída pelo relativismo, que ganhou mais força depois de Max Weber, no século XIX. E aí é que o relativismo, aos poucos, e em nossos dias isso está bastante forte, ele vai substituindo a ideia de que há uma verdade absoluta. Tanto que o relativismo hoje abrange praticamente todas as áreas da vida humana. Na academia, o relativismo moral e assim por diante. E então, a Renascença, ou o Renascimento, foi um marco inicial para uma série de movimentos pagãos. Então, isso é importante a gente perceber, porque veja que o fim da Idade Média e, consequentemente, a soltura de Satanás se encaixam muito bem com não só a Renascença, mas com uma série de movimentos que vão trazendo de volta o paganismo. Após a Renascença, nós vamos citar alguns movimentos. Veja, o classicismo do século XVI, que trouxe de volta as obras greco-romanas, a paixão pela mitologia e assim por diante. O iluminismo, séculos XVII e XVIII, foi esse movimento que trouxe a ideia de que a razão humana é suficiente. Inclusive foi o iluminismo que chamou a Idade Média de a Era das Trevas, por considerar que o cristianismo
é apenas um atraso para a sociedade, para o mundo. Depois nós temos a Revolução Industrial, que no século XVIII e XIX trouxe alguns prejuízos para a família, porque essas mudanças trabalhistas que aconteceram com a Revolução Industrial, tirando o homem de casa, fazendo com que depois a mulher entre no trabalho e a família fosse dividida completamente, ajudou muito a termos hoje esse padrão de família atual em que o homem está num lugar, a mulher está no outro, os filhos estão em outro. A casa está sempre deserta, porque o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora e os filhos estão em creches e escolas. Esse modelo, ele tem um ponto de partida ali com a Revolução Industrial, que trouxe, portanto, também uma série de prejuízos para a base da sociedade, que é a família, e que precisa estar forte para lutar contra o paganismo. Fragilizar a família é tentar destruir a sociedade. Então, facilita muito nesse propósito de Satanás de acabar com tudo que o cristianismo construiu. Depois nós temos o darwinismo no século XIX, em que todas as espécies então passam a ser entendidas como tendo um ancestral comum. Então o homem é apenas um desenvolvimento de um outro animal, de um animal, né? Outro daria a entender que nós também somos, não, de um animal. Ou seja, todos no final das contas vêm de um ponto comum. Então não há Deus, no final das contas não precisa, né? Porque tudo pode se desenvolver sozinho. Além disso, todo o darwinismo vai ajudar a desenvolver uma série de ideias naturalistas que são ideias que negam claramente Deus, não só o fato dele ser o criador, mas o governador, o providenciador de tudo, provedor de tudo. Então, o darwinismo também trouxe contribuições maléficas. O movimento hippie de 1960 e junto com ele o feminismo, que substituíram o modelo conservador cristão, inclusive de família, pelo libertino. E o feminismo, que tanto trouxe e tem trazido cada vez mais o empoderamento feminino, como também a agenda que a própria ONU abraçou, ou seja, veja que é um propósito mundial, que é a agenda LGBTQIAP+, ou seja, de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, aqueles que questionam a sexualidade, intersexuais, assexuais, pansexuais e mais. Essa é uma agenda mundial, trazer tudo isso para a sociedade. Então veja que nós estamos lutando contra um inimigo que quer levar o ser humano à miséria mais profunda que você imaginar, sem nenhuma identidade sexual, inclusive. Então, isto tudo começou com a Renascença. A Renascença é o ponto de partida para uma série de movimentos pagãos que mostram uma atuação de Satanás muito forte, substituindo o cristianismo pelo paganismo, que começa com um olhar para o mundo greco-romano e hoje já nem mais. Vi um dia desse uma notícia de que as universidades, as escolas gregas, teriam a substituição de disciplinas que estudam a literatura grega por disciplinas que estudam a ideologia de gênero. Quer dizer, até mesmo o estudo clássico que, nessa perspectiva que nós estamos mostrando da volta do paganismo é algo ruim, nem isso mais. Foi substituído por algo pior, que é a ideologia de gênero. Tá certo? Então, o enfraquecimento do cristianismo viabilizou a volta do paganismo com a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna vai desencadear uma série de movimentos bastante prejudiciais. E aí, uma pergunta que a gente acha interessante responder, porque ela naturalmente pode surgir, é que nesse cenário caótico do século XVI em diante, qual seria o papel da Reforma Protestante e de uma série de outros movimentos? Como a gente deveria ver, já que Satanás foi solto, né, como nós vimos em Apocalipse 27,
Ele sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Veja que não é mais uma coisa de uma proporção grande, mas é uma coisa de proporção mundial. O Império Romano era grande, mas agora a proporção é mundial, ou seja, é pior ainda. E como devemos olhar para a Reforma Protestante, os movimentos que surgiram? Nós entendemos que eles devem ser considerados como importantes providências de Deus, avivando a igreja para enfrentar os desafios que ela teria que enfrentar nesse período, inclusive até os nossos, né? Até o nosso período. A igreja precisava estar pronta para lutar contra o paganismo que começou a retornar com toda a força. Observem que o paganismo em nossos dias já é muito mais forte do que o paganismo imperial romano. Portanto, a igreja precisava estar pronta para lidar com isso. Também vemos que Deus precisava preparar a igreja intelectualmente para responder a todas as ameaças intelectuais do paganismo. É interessante que Deus sempre providencia o que é necessário para a igreja. Veja que o paganismo da Renascença para cá é um paganismo fortemente intelectual, muito mais do que no Império Romano, que era um paganismo muito mais prático. É um paganismo místico e assim por diante. Então, a diferença faz com que Deus providencie para a igreja a ferramenta. E nós encontramos uma série de intelectuais, homens de Deus, que vão dar respostas ao paganismo em tudo aquilo que ele vai apresentar como ideia contrária ao cristianismo, contrária à escritura. É Deus capacitando a igreja para lutar contra o paganismo e vencer. Assim como capacitou os mártires para sofrerem e morrerem por Cristo Jesus. Também Deus preparou a igreja moralmente para resistir ao hedonismo e à libertinagem moral. Então, todo esse avivamento que tem acontecido durante esse período, desde a Renascença, ou vamos considerar, desde a Reforma Protestante, seria melhor, ele também eles são avivamentos importantes para que a igreja resista às tentações. Essa ênfase na espiritualidade que tem acontecido com esses movimentos, essa ênfase é importante para que a igreja consiga vencer as muitas tentações, inclusive de nossos dias. E Deus preparou a igreja espiritualmente para lutar contra Satanás e levar o evangelho a todas as nações. Então, nós entendemos que a Reforma Protestante e outros movimentos subsequentes foram providência de Deus para que a igreja estivesse capacitada a lutar e vencer o paganismo, vencer as investidas de Satanás, tudo aquilo que tem acontecido no decurso dos séculos, desde o século XIV, com a Renascença. Então, consideramos que desde o fim da Idade Média, a história vive a soltura de Satanás, que tem aumentado sua força e reunido o mundo contra a igreja. Nós lemos versículos 7 e 8 de Apocalipse 20. Desde a Renascença, nós vemos que o paganismo só cresce. Ele não diminui, ele só cresce. Cada vez mais ganhando não só força, mas uma diversidade pagã. Ele está cada vez mais ganhando novos elementos pagãos, como nós vimos sobre a questão do homossexualismo. A igreja, então, tem sido perseguida de duas formas. A igreja no Oriente, observe que ela tem recebido uma forte perseguição, sofrido uma forte perseguição muito física. O Oriente Médio, a Ásia, tem atacado muito o cristianismo de forma hostil, fisicamente. Já no Ocidente, a perseguição que a igreja sofre é muito mais ideológica. O liberalismo, que destruiu com o cristianismo na Europa, uma perseguição ideológica. A libertinagem, a teologia da prosperidade e umas outras iniciativas pagãs dentro do cristianismo, dentro do nosso país inclusive, também visam destruir o cristianismo por meios ideológicos. Ou seja, o cristianismo está sendo fortemente atacado ideologicamente no Ocidente. E isso é importante a gente observar, sim, porque o liberalismo teológico acabou completamente o cristianismo na Europa. Então, observe que a ameaça ideológica chega a ser mais
hostil, mais forte, mais preocupante do que a ameaça física, que mesmo matando cristãos, não consegue acabar com a igreja lá no Oriente. A globalização ajudou a propagar, miscigenar e aumentar as variadas formas de paganismo no mundo. Então, hoje nós temos um paganismo global, bastante miscigenado, difícil até a gente dizer quais são as características de um movimento, de uma categoria, porque as misturas têm acontecido com frequência e a igreja tem que enfrentar esse paganismo globalizado. E o fenômeno audiovisual e a internet ajudaram o paganismo também. Apesar que devemos considerar que, de um lado, ele é uma ferramenta, ou esses elementos são ferramentas para a propagação do paganismo, mas também ferramentas para alcançar vidas pela pregação. Inclusive, uma coisa interessante que um dia desses estávamos conversando com alguns irmãos. Se há alguns anos ou décadas se pensava na impossibilidade, pensando numa visão, digamos, entre aspas, científica, na impossibilidade de que quando Cristo viesse, todo mundo visse, né, entendemos que Jerusalém é o lugar mais adequado para a vinda de Cristo. E Cristo vindo, como é que todo mundo vai ver se o mundo é uma esfera? Não tem. Então, de um lado do planeta, você vê o que está ali por perto. Do outro lado do planeta, não tem como ver. Mas hoje, com o fenômeno tecnológico, já não se discute mais a possibilidade de que, uma vez que Cristo chegue ali em Jerusalém, toda a terra consiga saber, tendo em vista que hoje todo mundo está conectado na internet, o celular todo mundo praticamente tem, existe mais celulares do que gente, é possível se filmar e transmitir para o mundo inteiro facilmente pelo YouTube, pelo Facebook. Portanto, não tem como dizer que é impossível o fato de que Jesus vai ser visto por todo mundo quando ele chegar. Porque todo mundo tem esse recurso hoje em dia, ou praticamente todo mundo. E a tendência é que isso aumente, né? Esse recurso só aumente, se torne mais comum. Então, mas a guerra entre a igreja e Satanás terá um fim. Veja que enquanto a guerra contra o Império Romano teve um fim, mas não foi o fim da história humana, a guerra contra Satanás, né, depois da sua soltura, vai desembocar num fim, mas um fim para toda a história humana. E Satanás será definitivamente derrotado. Os versículos 9, versículo 10 nos falam: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que nós encontramos é uma derrota completa, final, de Satanás e todos aqueles que seguem Satanás. E isso finalizará, na verdade, a história humana. Ali se encerra a história debaixo do pecado, completamente. A derrota de Satanás no final, também, e dos aliados a ele, dos pagãos, trará o fim da história humana pecadora. O que acontecerá? A criação não estará mais sujeita ao pecado. Diferente daquilo que aconteceu com a queda da Babilônia, a história continuou. Continuou debaixo do pecado, mesmo que Satanás estivesse preso. Por isso que na Idade Média tem coisas erradas. Por quê? Porque Satanás está solto? Não. Porque o homem ainda é pecador. O homem não precisa de Satanás para pecar. Satanás só piora. Mas ele não precisa de Satanás para pecar. Satanás, ele engana as nações, ele vai seduzindo, ele vai piorando a situação. Mas o homem é pecador por natureza. Depois da queda de Adão e Eva, o homem é pecador até que Jesus volte e traga a incorruptibilidade. Então, os pagãos serão julgados segundo as suas obras, e isso nos é dito a partir do versículo 11, quando ele diz que viu os mortos, grandes e pequenos,
E então se abriram livros e o livro da vida foi aberto. E eles foram julgados segundo os livros, o livro da vida de cada um. Ou seja, os pagãos serão julgados segundo as suas obras. Os cristãos não serão julgados porque confiaram na justiça de Cristo que morreu para pagar os nossos pecados. Certo? Então, ali no final, o julgamento é distinto. Por quê? Porque os cristãos, eles já tiveram a dívida paga, como diz Colossenses. O escrito de dívida já foi pago, então não tem o que se julgar mais. Na cruz do Calvário, o martelo foi batido. E também encontramos que Deus restaurará a criação e a dará a seu povo. E é interessante que a gente leia os paralelos. O Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25 diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu acho que dá para ir até aí. Nós também lá em Coríntios 15, não vamos ler todo, obviamente, mas versículo 50 de 1 Coríntios 15 diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja que é impossível pensarmos na utopia de um reinado milenar em que Cristo esteja entre nós glorificado e que haja pessoas ressurretas, glorificadas, no meio de pessoas não glorificadas. Não dá para misturar. O reinado milenar, no período da soltura de Satanás, tem que ser entendido de uma forma bastante terrena. Nós somos pecadores. Enquanto isso for realidade, o mundo estará debaixo do pecado. Todavia, foi o período em que a igreja predominou, dominou o mundo e não teve o incômodo de Satanás perseguindo como fez com a igreja nos dias do Império Romano. Mas o texto ainda aqui continua. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E já agora sim, é o final da história. Sem pecado. Não tem mais um período milenar. É o fim de tudo. É o período de novo céu e nova terra que se inicia. Por quê? Porque agora, como diz Paulo, nós seremos incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, com a vitória de Cristo final sobre o inimigo da igreja do final, Satanás, e na verdade com todos os seus aliados, então Deus restaurará a criação. Nós seremos incorruptíveis. E nisso, então, é interessante nós fazermos um paralelo entre o paraíso no Éden e o novo céu e nova terra, que vai aparecer ali no capítulo 21 e 22. Veja, lembrando aqui o que era o Jardim do Éden e comparando com a Nova Jerusalém. No paraíso do Jardim do Éden, era um jardim maravilhoso. Você pensa numa coisa mais rústica, mais simples. No Novo Céu e Nova Terra de Apocalipse, é uma cidade maravilhosa. Percebe um certo desenvolvimento.
Lá no Éden há um homem e uma mulher. Já no novo céu e nova terra há um povo, o povo de Deus. No Éden nós temos pessoas sem pecado, mas que podiam pecar. Adão e Eva não tinham pecado, todavia podiam pecar, tanto que aconteceu. Já no novo céu e nova terra, Paulo nos diz que seremos incorruptíveis, impossibilitados de pecar. Logo, há um grande desenvolvimento. Lá no Éden, pessoas são condicionalmente imortais. Adão e Eva não eram imortais. Eles viveriam enquanto não pecassem. Mas havia uma condição: se pecassem, morreriam. Já no novo céu e nova terra, há um povo incondicionalmente imortal. Ou seja, o povo não pecará. Portanto, também não haverá morte. Não tem morte de jeito nenhum. Não haverá uma condição, uma possibilidade de se morrer. No Éden, a criação foi feita muito boa. No novo céu e nova terra, há uma restauração da criação que foi feita muito boa, como nós vimos em Romanos 8. No Éden, um homem justo é o representante, o Adão. Ele era justo e representava toda a criação. No novo céu e nova terra, o homem Deus, Jesus Cristo, justo e justificador, é o representante de toda a criação. Lá no Éden, o homem e a mulher deveriam formar uma família. Eles deveriam casar e ter filhos. E no novo céu e nova terra, o povo de Deus será uma grande família. Não haverá mais casamento, como o Senhor Jesus nos diz nos evangelhos. Porque já haverá uma grande família, que é a família de Deus, que é o povo de Deus. Lá no Éden, Satanás tinha acesso ao paraíso. Tanto é que a serpente tenta a Eva e termina sendo bem sucedida. Todavia, no novo céu e nova terra, Satanás jamais terá acesso. Ele não terá acesso à Nova Jerusalém. Ele será banido para o lago de fogo e de forma alguma poderá outra vez perturbar a vida humana, a vida do povo de Deus. Então, há grande diferença. Nós estamos então em que período? A pergunta final seria: como nós devemos entender os nossos dias? Entendemos que desde que o milênio encerrou, em que a igreja deixou de ter essa proeminência e o paganismo retornou, Satanás foi solto. Só que em Apocalipse não há detalhes. Não diz quanto tempo, apenas diz que é pouco tempo. Pouco tempo comparado com todo o período que ele esteve solto, é claro. E então, a sua força vai aumentando. Então nós entendemos que nós estamos vivendo exatamente esse período da soltura de Satanás, que começou desde o final da Idade Média, e que ele vem ganhando força com todos esses movimentos que têm trazido o paganismo em formas as mais variadas, e está cada vez mais ameaçando a igreja, destruindo a sociedade. Nós não sabemos até quando isso vai, mas não pode ser muito, porque a ideia é que esse período, que já soma, digamos, 500 anos, será um período considerado pequeno comparado com os milhares de anos que nós temos desde a queda de Adão e Eva. Portanto, não podemos esperar milênios pela frente, não. Nós entendemos que nós estamos no final da história mesmo, esperando que Deus venha para destruir Satanás e todos os seus aliados e finalmente trazer o novo céu e nova terra. Porque é para este ponto que toda a história dos 2000 anos de cristianismo tem apontado, como nós mostramos em todo o estudo de Apocalipse. Então, algumas aplicações. Há uma grande importância de nós sabermos em que ponto nós estamos para que nós nos preparemos bem para isso. Ou seja, se a igreja sabe que ela está vivendo no ponto em que Satanás está solto e que ele vai cada vez mais juntar o mundo contra a igreja e que o paganismo vai só piorando, a igreja então é motivada a se preparar bem para isso. Porque nós estamos no período da batalha final. Ou seja, tudo aquilo que tem acontecido no paganismo tem o propósito de culminar com essa batalha final. Ou seja, fica mais claro para nós o fato de que uma série de movimentos tem acontecido desde a Renascença e todos eles são somados e têm cada vez mais destruído a família, a sociedade, inclusive também perturbado o indivíduo. Todos esses movimentos que nós já citamos,
eles são movimentos acumulativos e têm ajudado a construir uma sociedade completamente perdida, que é a sociedade de nossos dias. Observe também que Satanás tem enfraquecido os cristãos de diversas formas, e a gente precisa estar atento a isso. Veja, nós vivemos um período de grande distração. Nunca houve tantas distrações quanto em nossos dias. E boa parte dos cristãos passam mais tempo em frente da TV, Facebook, WhatsApp, videogame, Netflix, do que lendo a Bíblia ou mesmo com a igreja. Tem reunião de oração, onde é que está o povo de Deus? Está em casa no Facebook, está em casa na Netflix. Tem estudo de doutrina, onde é que está o povo de Deus? Está em casa no WhatsApp, está em casa na TV. Tem um encontro de homens, mulheres, de jovens. Tem escola dominical, culto ao Senhor. Cadê o povo de Deus? Está se distraindo com uma série de distrações que têm sido apresentadas para que o homem perca o foco. Um soldado distraído não serve de nada. O cristão que não consegue lutar porque está sempre distraído, está sempre está se preocupando apenas com Deus dar o pão de cada dia, vive de shopping, na frente da TV e assistindo filme, jogando videogame, em frente à Netflix, ou mesmo mexendo no Facebook, vendo um monte de besteira, ele é um soldado inútil. Ele não serve para nada. No momento que precisar reagir, ele não vai conseguir fazer nada. É natural. Por quê? Porque ele simplesmente conseguiu cair na armadilha de Satanás, que é a distração. A distração, como em Roma, o pão e circo, é para que as pessoas não percebam o que está acontecendo na realidade. Essa é uma estratégia política. Distrair as pessoas com uma série de besteiras para que elas não percebam a dura realidade ou os problemas que estão cercando as pessoas na sociedade. Satanás, ele é astuto. E por isso tem tantas distrações tão fáceis em nossos dias. E os cristãos não têm percebido que as distrações fazem com que os cristãos se tornem presas fáceis de Satanás, porque se tornam incapazes de reagir no meio de uma luta espiritual. O enfraquecimento do masculino também. Satanás colocou na cabeça dos homens que eles são fracos, inferiores e bobos por natureza. Essa é uma das ideias mais comuns hoje. Com o nome, às vezes, de ciência. Isso é mentira, minha gente, por favor. A ciência não poderia, de forma alguma, provar que o homem é inferior à mulher. É claro que ele não é. Há uma série de ideias que dizem que o homem faz mais coisas, menos coisas do que a mulher, que a mulher é mais capaz nisso, naquilo, aquilo outro, que eu consigo provar pela minha própria vida, comparando com um monte de mulheres. Traga 1000 mulheres e eu provo na minha vida que é mentira. Que eu consigo fazer muito mais do que elas. Então, não existe isso. Isso é uma coisa colocada na cabeça de propósito, para que assumam a ideia de que o homem é inferior por natureza. Isso é uma indução, tá certo? Isso não é ciência, não tem nada de científico nisso. Isso é conversa fiada. Não caia nisso. Isso é uma forma de enfraquecer o masculino, porque uma sociedade sem homens fortes é uma sociedade frágil. O empoderamento feminino. Satanás colocou na cabeça das mulheres que elas devem lutar pelas realizações pessoais a despeito de tudo. Veja que mulheres preocupam-se muito mais com uma ideia, abre aspas, realização pessoal trabalhista, fecha aspas, do que com uma família. Ela prefere trabalhar para comprar bolsa e sapato do que cuidar de filhos, educando-os no caminho do Senhor. Então as mulheres empoderadas se tornaram uma mulheres tolas, que não perceberam que também caíram na cilada de Satanás e se tornaram mulheres inúteis, que não conseguem nem cuidar da própria família. Se elas não cuidam nem da própria família, não servem para nada. Porque, no final das contas, vão ajudar a geração a lutar contra Satanás como? Então, mulheres precisam ser fortes, sim, mas mulheres fortes piedosamente, capazes de lutar espiritualmente, capazes de fortalecer o homem, capazes de educar seus filhos, capazes de lutar contra o paganismo social e assim por diante. Ou seja, não cai na cilada de que tudo o que importa é uma série de realizações pessoais a despeito de tudo. Porque se nosso propósito de vida é apenas comer e beber, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Pronto. Isso é uma ideia simplesmente pagã. O relativismo moral, ou seja, a decadência moral e a agenda
LGBTQIAP+, ou seja, essa agenda que tem como propósito fazer com que a ideologia de gênero, que é a indefinição sexual do ser humano, alcance o mundo inteiro. Então a igreja precisa estar atenta às estratégias de Satanás. A igreja precisa se fortalecer e lutar contra as investidas de Satanás, sabendo que no Senhor encontra-se a vitória final. Então nós estamos numa luta grande, tá certo? Nós estamos aí, nós entendemos, beirando o final mesmo. Não sabemos quando, não temos como dizer isso de forma alguma, mas não é impossível perceber que os sinais do tempo nos mostram que, de fato, Satanás está solto e enganando as nações ativamente. E a igreja precisa estar atenta a isso. Portanto, nosso estímulo para que você não caia nas muitas distrações. Lazer não é pecado. Todavia, cuidado para não fazer do lazer o propósito da sua vida. Tá certo? Cuidado para não fazer das distrações o centro da sua vida. E se esforce para estar pronto para toda e qualquer luta. Por exemplo, professor na universidade vai ensinar o paganismo. Se você não estiver pronto, você vai engolir sapo ou, no mínimo, não vai conseguir nem sequer mostrar para as pessoas que aquilo que ele está ensinando é mentira, é só uma ideologia, é só uma teoria. Na escola, a mesma coisa. As pessoas na sociedade em geral hoje, a política é bastante envolvida com a questão, muitas questões ideológicas pagãs. E eu me refiro à política de forma geral, porque, como dissemos, a própria ONU está envolvida com a agenda LGBT e assim por diante. E a igreja precisa dar respostas. Filosofias pagãs e tantas outras iniciativas pagãs que precisam que a igreja lute contra. Se você não tem capacidade de cuidar da sua família, dos seus filhos, se você não tem capacidade de lutar contra o paganismo, você é um soldado que não serve para a batalha. E, inclusive, é uma presa fácil. Então é muito importante que você esteja atento aos cuidados. Como diz Paulo em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E ele disse que nós temos que fazer uso da armadura de Deus, que não tem nada a ver com o misticismo que é apresentado por aí, mas tem a ver com o conhecimento de Deus. Portanto, arregace as mangas. Pegue a espada, tome então a armadura de Deus e vá à batalha.